Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Bem, turminha, hoje, quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021, daremos início à nossa aula do dia. Hoje teremos aula de português e ciências. Turminha, no primeiro momento, da aula de português, nós iremos fazer uma retomada ao gênero tirinha, texto que nós estamos trabalhando durante a semana na página 99, certo? Que é a tirinha que fala sobre Calvin, aliás, certo? E também nós abordaremos o assunto dígrafos, certo? O que são dígrafos? Então, logo após o vídeo explicativo, vocês irão abrir o caderno de atividade, volume 2 de vocês na página 100, e vocês irão responder as questões de 6 a 11, tá certo? Então, turminha, vamos aqui, para o texto base, da semana, que é o gênero tirinha, onde a tirinha ela é representada por Calvin, e sua mãe. Então, vamos ler aqui o texto, Como o tia Fernanda falou antes, a tirinha é um texto curto, ela serve para divertir, o leitor, Geralmente, ela é composta de 3 a 5 balões, não passa muito disso. E que na tirinha, existe os vários tipos, de balões, certo? E aí, eu vou ler a história aqui, de Calvin, o texto de Calvin para vocês. Então diz o seguinte: Rápido, mãe! Alienígenas pousaram no quintal. Eles exigem falar com você. Vai lá, eu cuido dos biscoitos na cozinha. Rápido, corra! Ela não está caindo nessa. Calvin, você acha que eu sou idiota? Bem, turminha, no texto que tia Fernanda acabou de ler, existem várias palavras, que são compostas por dígrafos. E aí você pode perguntar para a tia, mas tia, o que são dígrafos? Então, turminha, os dígrafos, eles ocorrem quando duas letras são usadas para representar um único fonema, ou seja, uma única emissão de som. Os dígrafos podem ser consonantais, orais, ou vocálicos, nasais. Exemplos de dígrafos consonantais, que são a junção de duas letras, no caso, consoantes, CH, LH, NH, RR, SS, SC cedilha, SC, XC, G, U e QU. Então, esses nem todos sempre são dígrafos. O SC, o XC, eles se vierem em uma palavra na qual pronuncia todas as letras, não serão, por exemplo, água. E os dígrafos nasais, turminha, são esses, ó, AM, AN, EM, certo? EN, IM. Então, somente se eles vierem antes das consoantes é que eles são dígrafos vocálicos, tá certo? Então, por exemplo, o A você vê sempre que ele vem antes do M, do N, certo? O E do mesmo jeito vem sempre antes do N. Então, aí são exemplos de dígrafos, tá certo, turminha? E no texto de Calvin, vocês podem, observar bem que lá tem, palavras, que na sua escrita possuem dígrafos, certo, turminha? Por exemplo, vou falar aqui uma palavra para vocês, que é um dígrafo. Biscoito, então SC é um dígrafo, corra, por exemplo, RR, outro dígrafo. Então, todos esses aí são dígrafos. Acha, CH. E aí, entre outros, que no texto de Calvin é um texto curto, mas porém que possui muitos dígrafos, certo, turminha? Então, na atividade de vocês, na questão 6 da página 100, diz o seguinte: qual a intenção do Calvin ao chamar a mãe para ir ao quintal? O que era que ele queria chamar a mãe para ir ao quintal, turminha? Por quê? Na sétima questão,
Diz o seguinte: a mãe de Calvin acreditou na história dele, que existia alienígenas lá no quintal? Você vai explicar se ela acreditou ou não. Então, aí tem, certo? Uma observação aí, turminha, antes da questão 8, porque é a partir da questão 8 que vocês irão, né, usar os dígrafos. Então, dígrafos é o grupo de duas letras que representa um único fonema. E aí diz o seguinte, na oitava questão, ó, pinte o quadrinho que contém apenas exemplos de dígrafos. E aí, onde tem apenas exemplos de dígrafos, você irá pintar. Na nona diz assim, ó, nas frases abaixo, circule os dígrafos. Existem 3 balões, né? No primeiro diz assim, os alienígenas pousaram no quintal. Você vai pintar, você vai circular os dígrafos que tem no primeiro balão. No segundo, eu cuido dos biscoitos na cozinha. E o terceiro, você acha que eu sou idiota? Então, você vai circular apenas os dígrafos, certo, turminha? Na 10ª questão, diz o seguinte: agora pinte somente as figuras que contêm palavras com dígrafo. Então, na primeira, a estrela, né, tem a palavra exigem. Na segunda tem a seta, a palavra acha. Terceiro, um balão de pensamento aí, né, a palavra nessa. E o último, quarto, tem um triângulo, a figura de um triângulo com a palavra biscoito. Na 11ª e última questão, diz o seguinte: retire do texto todas as palavras que contêm dígrafos, certo, turminha? Essa é a nossa atividade de português. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de cada um de vocês, tá certo, meus amores? Boa aula a todos e até o nosso próximo encontro.